Hoje, nós vamos ficar com Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o anjo, um dos serafins, voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse: agora isso tocou seus lábios. A tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia a mim. Então ele disse: vai e diz a esse povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e não se convertam, nem sejam curados. Então eu disse: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada, e o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda assim restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam tronco. A santa semente é o seu toco. Até aí. Minha versão é Almeida século 21. Talvez esteja um pouco diferente da sua, mas eu quero dizer que essa é a versão oficial da igreja, e peço para que você a adquira, nem que seja por meios eletrônicos, no celular, ou, enfim, toda a parafernália que se tem hoje, mas tem essa versão. Uma versão moderna e, ao mesmo tempo, preserva o sentido das palavras no original. Tenha ela, tente adquiri-la. Hoje eu decidi falar a respeito da visão de Deus. Não a visão de Deus que você pensa ter, não a visão de Deus que você criou, mas eu quero falar essa noite da correta visão sobre o Senhor. Porque quando a gente tem a correta visão a respeito da pessoa de Deus, isso tem o poder de mudar toda a vida da gente. Isso tem o poder de fazer a gente agir de maneira diferente. Isso tem poder para fazer a gente vencer as lutas. Isso tem poder para fazer a gente viver a verdadeira espiritualidade. Não há melhor forma
de juntar a teoria com a prática, do que quando eu olho a Deus da maneira correta, eu entendo Deus da maneira certa, isso me leva obrigatoriamente a uma vida piedosa, se eu sou um cristão. Isso me leva a uma vida entregue, uma vida de renúncia, uma vida consagrada à pessoa de Deus. Nós abrimos no livro de Isaías, e nós vimos aqui nessa passagem o encontro de Isaías com a pessoa de Deus. E ele vê um trono branco, e ele vê vestes especiais que enchiam o templo, e ele tem uma visão tremenda. Nós vamos ver tudo o que isso significa. Mas para que a gente entenda o ponto em que Isaías está, é necessário entender o que tinha por trás, o retrato daquela população. E eu quero dizer para você, que se você acha que a nação de Israel estava mal, politicamente falando, ela não estava. Ela não estava mal politicamente falando. Pelo menos, não no que diz respeito àquilo que os olhos podem ver. Sabe quando você olha para os Estados Unidos, quando você olha para a Europa, quando você olha para esses países de primeiro mundo e você fala, nossa, esses países são demais. Esses países têm poder bélico, têm economia, não tem desemprego, lá o dinheiro rende, todo mundo tem casa própria. Era basicamente esse sonho americano que os israelitas, os judeus estavam vivendo nessa época. Financeiramente e politicamente nesse sentido, eles estavam muito bem. Eles tinham templo, eles tinham a vitória sobre todos os seus inimigos, a economia estava forte. Mas eles conseguiram ter tudo isso e perder a visão da pessoa de Deus. Eles conseguiram ter tudo isso que eu citei aqui, poder econômico, bélico e uma vida muito boa, mas perderam a correta visão do Senhor. No capítulo 1, e sequencialmente, a gente percebe que aquela nação estava vendida à corrupção. Aquela nação estava vendida ao pecado. Aquela nação que Deus ajudou, abrindo o mar, passando pelo deserto, fazendo pão cair do céu, dando vitória sobre todos os seus inimigos, aquela nação estava ali adorando deuses pagãos, adorando outros deuses e vivendo um verdadeiro bananal nas festas que eles davam. Era esse o retrato daquela nação. Os olhos carnais, naquilo que se pode ver, maravilhoso. Não podia estar melhor. Nos olhos espirituais, depravação total. E é nesse contexto que esse profeta surge. É nesse contexto que esse profeta se levanta. Ele não era melhor do que os membros da sua nação, mas Deus o escolhe para levar uma palavra, para entregar uma palavra para aquele povo que tinha esquecido o que era a presença de Deus, que tinha esquecido que servia um Deus santo, que tinha esquecido que servia um Deus que queria justiça social, que fizesse justiça ao órfão, justiça à viúva, que não matassem as pessoas, que amassem o próximo. Esqueceram que serviam a esse Deus. O capítulo 1, ele se desenrola com Deus falando diretamente ao povo. E ele fala assim, olha, o burro, ele tem a sua manjedoura. Ele sabe onde ele tem que beber água. O burro, em outras palavras, Israel, sabe que tem dono. Sabe a quem pertence. Mas vocês não sabem quem tem dono. Vocês não sabem que vocês me pertencem. E Deus continua relatando. Vocês são um pano de imundícia. Vocês são um pano sujo que não serve para nada. Vocês não fazem justiça à viúva, vocês deixam elas as traças. Tem mendicância entre vocês. Não tem justiça ao órfão. Aí Deus continua falando. Quem mandou vocês subirem até os meus degraus? E quem mandou vocês sacrificarem ao que do outro lado da linha telefônica
Israel, o povo, podia responder assim: foi o Senhor que mandou, o Senhor esqueceu? Que o Senhor mandou a gente vir aqui sacrificar? Que o Senhor mandou a gente guardar o sábado? Que o Senhor mandou a gente fazer essas festas? Qual é, Senhor? Por que tu está perguntando? Quem mandou vocês virem? Foi o Senhor mesmo. O que Deus queria dizer é: quem mandou vocês fazerem todas essas coisas de qualquer jeito? Quem mandou vocês virem ao templo, sacrificar, darem as festas, guardarem ao sábado e não amarem ao próximo? E não guardarem os meus estatutos? E não perceberem que eu sou santo? Portanto, quando vocês se juntam e oram a mim, eu tapo os meus ouvidos. Não tenho prazer dos sábados. Não tenho prazer dos ajuntamentos solenes. Eu tenho nojo. E eu escondo a minha face de vocês pelo puro pecado, pela pura corrupção que tem no meio de vocês. Israel se distanciou tanto da pessoa de Deus que conseguiu viver uma grande hipocrisia. Frequentava o culto, guardava os rituais, estudava a lei, mas fazia tudo o contrário. A conduta era totalmente diversa. A conduta não batia com aquilo que eles tinham aprendido. Eles guardavam, sabiam no tempo, eles sacrificavam tudo certinho, tudo bonitinho, mas em pecado, mas em extrema ruína. Esse não é o retrato da igreja hoje? Esse não é o retrato de muitos de vocês? De vez em quando, na tua jornada espiritual, vamos supor que você tem 5 anos de convertido, 10 anos, 20 anos de convertido, não importa. Mas será que em algum ponto da sua jornada espiritual você nunca se pegou assim? Vivendo as coisas no automático? Lendo a Bíblia no automático? Vindo aos cultos no automático? Ouvindo o pastor no automático? Orando no automático? Por que teu coração não arde mais? Por que não tem um avivamento dentro de você? Por que você só olha para o passado com saudade, lembrando da época que você buscava Deus, das sensações gostosas que você nutria em oração, que são feições espirituais, segundo Martin Lloyd-Jones? Por que você só se lembra disso com saudade? E não percebe que você pode voltar a viver tudo isso no seu presente? Volta ao teu primeiro amor. Nós estamos vivendo em um tempo de condutas inversas. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas pensam falar por Deus, pensam agir por Deus, mas Ele tapa os ouvidos e não tem compromisso com elas. Ontem ou anteontem, um pastor chamado Ariovaldo Ramos, eu nem sei mais o que ele acredita hoje, dizem que ele é reformado, dizem que ele é da missão integral, eu nem sei que linha teológica ele tem, nem quero saber. Mas ele sobe na carreata do ex-presidente Lula, ele começa a defender aquele homem, e a fazer discursos emocionais, e ele fala: Senhor, livra-nos dessa injustiça, não deixe esse homem ser preso. Fala como evangélico, ora como evangélico, mas o seu ato é abominável, é reprovável. O que eu temo é que muitos de nós estejamos fazendo o mesmo, em menor ou em maior escala, mas que estejamos fazendo o mesmo. Se tem alguma coisa que pode avivar a tua vida, se tem alguma coisa que pode fazer com que você nutra esses sentimentos espirituais novamente, que você viva uma vida espiritual que vale a pena, que você tenha maturidade cristã, é uma visão correta a respeito da pessoa de Deus. E eu convido você a dar uma olhada nela. Agora nós vamos entrar no texto. No ano em que morreu o rei Uzias, vamos falar a verdade aqui, por que isso importa? Talvez se dependesse de você, esse verso nem estava aqui na Bíblia. Ah, pastor, fala a verdade, para mim não faz muita diferença se Uzias morreu. E daí? O rei Uzias morreu, pronto, morreu, faleceu. Ah, mas por que eu tenho a ver com isso, pastor? O que me importa o rei Uzias ter morrido?
Meu nome não é Senhor Uzias. Eu não sou Uzias Júnior, não sou filho de Uzias. Então, por que eu tenho que saber que ele morreu? É importante você saber que ele morreu, porque ele morreu de lepra. E a sua lepra não foi causa natural. A sua lepra foi dada por Deus. Deus o castigou de lepra, porque esse rei estava levando toda a sua nação à idolatria. Estava levando toda a sua nação ao pecado, à hipocrisia, a adorarem deuses estrangeiros. Ele começou conivente com o mal. Interessantíssima a história desse rei. Ele começou aceitando, Henrique. Ele começou conivente com o mal e terminou adorando e levando a sua nação a adorar junto. Vai ter eleição esse ano. Será que a gente vai eleger um presidente que pode levar esse país a ser uma das maiores economias do mundo? Um presidente que vai fazer a gente ter uma vida boa, mas que vai aprovar toda a sorte de corrupção e pecado? Vale a pena ter um presidente assim? Que a gente saia nas ruas gritando, falando: olha, hoje o Brasil tá bom, a gente tem emprego, a gente tem casa própria, a gente tem carro, a gente pode sair no final de semana. Mas a sociedade vive aprovando o casamento gay, vive aprovando o aborto, vive aprovando festas mundanas. Será que vale a pena levantar um presidente assim que nos leve à idolatria? Pelo contexto aqui, parece que não. O que está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores é um grande juízo da parte de Deus. Deus, ele não tem o culpado por inocente. E pode ser que tarde, mas a justiça vem. Se não aqui, diante dos homens, que também é uma espécie de justiça divina, na eternidade. Mas Uzias foi ferido por Deus, e ele morreu. E toda a nação ficou sabendo que Uzias morreu, porque Deus tocou nele, porque Deus o matou, porque Deus o destituiu do seu trono. E aí Isaías, depois da morte do rei Uzias, ele consegue ver o juízo de Deus, ele consegue ver a ira de Deus, a justiça de Deus, tocando o rei Uzias, fazendo com que ele morra. E aí o mais aterrorizante: eu vi o Senhor. Você gostaria de ver o Senhor nessas circunstâncias? Porque eu não. Deus ter acabado de julgar alguém, ter acabado de exercer a sua justiça contra alguém, ter acabado de exercer a sua ira contra um pecador, e aí ele olha para mim. Isso não é aterrorizante? Quem aqui que não está devendo cartório? Isaías vai lá e vê o Senhor. Como ele vê o Senhor? Assentado sobre um alto e sublime trono. Na época, o tipo de governo era uma monarquia. O rei sentava num trono, e o rei julgava do trono, e o rei legislava do trono. Trono era sinal de autoridade, julgamento, justiça. E Isaías não vê um rei comum, ele vê o Senhor assentado sobre esse trono, pronto a fazer justiça, pronto a exercer o seu juízo. E ele está lá olhando para esse Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, alto, uma justiça maior do que toda a justiça terrena, uma justiça maior do que tudo aquilo que a gente pode pensar. E as abas do seu manto, não, o seu manto não é só a aba, é só um pouquinho, é a ponta do seu manto, enchia o templo. Roupa na Bíblia de A a Z é sinônimo de justiça. Isaías estava no templo do Senhor, um templo grande, e ele via as roupas do Senhor, só a ponta das roupas do Senhor, enchendo aquele templo, e ele assentado naquele alto e sublime trono, pronto a fazer justiça. E ele teme,
e ele treme. A correta visão do Senhor é que Ele é um Deus que deve ser temido. Ele é um Deus que eu preciso ter medo. A minha falta de sabedoria começa quando começa a minha falta de temor a Deus. Quando a minha falta de temor a Deus acaba, começa a minha incoerência para com a vida. Eu começo a ser carnal, começo a viver a coisa de qualquer jeito. Porque eu perdi de vista que com Deus não se brinca, que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus que tem para julgar tudo e a todos, e que eu sou pecador, que eu estou devendo, que Ele já fez isso no decorrer da história, e está pronto a fazer comigo também. Se você pode orar alguma coisa, ore para que você nunca fique sem temor a Deus, que nunca se esgote o seu temor a Deus, que nunca acabe o seu temor a Deus. E o que mais tem aqui? Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Serafins, anjos, que estão perto do Senhor, e esses ainda não pecaram, esses não cometeram nenhum pecado. Cada um tinha 6 asas. Por que 6? Com 2 cobriam o rosto. Os santos anjos cobriam o rosto, para não ver a glória do Senhor, para não ver a justiça do Senhor. Com 2 cobriam os pés, para não pisar no mesmo local que Deus está. E com as outras 2 eles voavam. As únicas asas que eles utilizavam para alguma atividade eram as de voo, porque as outras 4 eles cobriam o rosto para não ver a Deus, e as outras 2 eles cobriam os pés para não pisarem no mesmo local em que Deus estava. Lembra quando Deus vira para Moisés só na sarça, uma sarça ardente, e ele vira para Moisés e diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Ah, é santa, senhor? Não sabia, achei que era uma montanha qualquer. Não, é santa porque eu estou aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é terra santa. Às vezes nós temos um exemplo maior nos anjos do que em nós. Às vezes até nos demônios. Tiago vai dizer: olha, os demônios também têm fé, e temem e tremem. E tem cristão que não teme, que não treme diante de Deus. Ainda que eu seja filho, ainda que eu seja filha, eu preciso reconhecer a justiça de Deus. Eu preciso temer a Ele. Essa é a visão correta de Deus. Esse negócio de Deus, não, Deus é bonzinho, Deus, não, seu pecado, não, Deus não está nem aí para o seu pecado, fica tranquilo. Isso é budismo, isso não é cristianismo. Talvez você já tenha ouvido falar: não, pastor, o amor de Deus é incondicional. Vou falar uma coisa para você: o amor de Deus é condicional. Não, pastor, o amor de Deus é incondicional. Tem uma música do Oficina G3 lá: o meu amor é incondicional. Eu adoro essa música. O amor de Deus é condicional. Deus não ama para não ser amado em troca. Deus ama e cria condições no nosso coração para que nós o amemos de volta. Isso é uma condição. Eu quero te dizer que todas aquelas pessoas que passaram dessa vida para outra, sem amar a Deus, mortas nos seus delitos e pecados, vão pagar eternamente pelas suas ofensas e pelas suas iniquidades, porque fizeram diante de um Deus santo, e com Ele não se brinca, com o justo Senhor. Essa é a visão correta de Deus. E o que é que esses anjos falavam? O que esses anjos pregavam? Esses anjos pregavam aquilo que aquela sociedade precisava ouvir. Esses anjos pregavam aquilo que o povo de Israel esqueceu. Esses anjos estavam dizendo aquilo que os hipócritas já tinham abandonado. Eles pregavam. É o caráter de Deus sendo usado como correção para aquela sociedade. O que eles dizem aqui: santo, santo, santo é o Senhor,
Senhor do quê? Astaró. Senhor dos exércitos. Não o Jeová Rafa, o Deus da cura. Não. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem todos os exércitos ao seu dispor. Todas as hostes celestiais prontas para a batalha. E qual vai ser o seu critério contra o inimigo? Qual vai ser o seu critério para derrotar os que estão contra ele? Sua própria santidade. Se isso não passa como um trator sobre você, te trazendo temor, fazendo você perceber que você é pecador, que você não vale, que Deus é santo, que Ele é puro, que Ele é bom, que você não é. Se isso não te dá medo, eu não sei o que vai te trazer. A correta visão de Deus é que Ele é um Deus justo. A correta visão de Deus é que com Ele não se brinca. E a correta visão de Deus é que Ele é puro, perfeito, santo. E eu não sou. Quando eu reconheço isso, eu nutro do mesmo sentimento que Isaías nutriu. Eu consigo sentir a mesma coisa que ele sentiu. Quando esse ataque de consciência pela Escritura vem até mim, eu consigo compartilhar com ele desse momento. Olha só o que diz o 4. As bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Se isso não te trouxer temor, eu não sei o que te trará. Pior do que terremoto é o barulho que o Senhor faz. Fumaça mostra um aspecto da sua justiça. E diante de toda essa visão que foi construída diante de Isaías, ele só pôde declarar: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías conseguia perceber que ele não era melhor do que a sua sociedade, que ele não era melhor do que aquele povo. Deus, ele estava corrigindo aquele povo no que diz respeito à fala durante os primeiros capítulos desse livro. E Isaías chega para Deus e fala: Senhor, eu não sou melhor que eles. Eles têm lábios impuros, eu também tenho. Eles são hipócritas no falar, eu também sou. Eles mentem no mercado, eu já fiz pior. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem vai ter a humildade de reconhecer essa noite que não é melhor do que a sua sociedade? Quem vai ter a coragem de olhar para esse mundo, de olhar para as pessoas que estão nele e dizer: olha, às vezes eu ajo igual. Às vezes eu ajo igual. Eu não sou melhor, eu estou no mesmo nível. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eu não sei o que seria de mim. Eu acredito que o cristão, ele precisa olhar para a vida espiritual em dois aspectos. O primeiro, ele tem que se enxergar como um completo fraco diante de Deus. Diante de Deus ele tem que ser um completo fraco. Acho que diante de Deus ele tem que confessar suas mazelas, as suas pobrezas, as suas iniquidades, sua falta de avivamento, sua falta de temor, admitir, se rasgar. Eu acho que diante de Deus tem que se humilhar de todas as formas possíveis e inimagináveis. Mas diante da vida cristã, nós precisamos saber que esse argumento não vale. Não vale chegar na vida cristã, não vale acordar na segunda-feira e cair nos mesmos pecados, e fazer as mesmas coisas, e ter as mesmas condutas e dizer: não, Senhor, é porque eu sou fraco. Eu já vi muita gente se esconder atrás dessa capa de sinceridade. Eu sou fraco, eu não consigo, para justificar os seus altos pecados, para justificar essa conduta miserável.
E você está diante de um Deus que não se brinca. Você está diante de um Deus que é 3 vezes santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito de Deus. E esse Espírito habita dentro de você. Será que você não percebe que Deus já te deu todo o aparato? Que Deus já te deu todo o necessário para você viver a vida cristã? Ele sabe que você não é. Ele sabe que você é pobre. Ele sabe das tuas mazelas. Por isso que Deus, sendo juiz, sendo 3 vezes santo, Ele envia a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, como homem, para morrer na cruz do Calvário por você, para pagar o preço do seu pecado, para tornar acessível um relacionamento entre um homem pecador, uma mulher pecadora e um Deus santo. Um Deus que se fez homem. Um Deus que não está insensível para a sua fraqueza. Ele veio como homem, Ele sabe que é ser tentado. E Ele venceu. No nome dEle você pode vencer também. Porque Ele intercede por você. Ele está nos altos céus intercedendo por você. Ele está nos altos céus orando por você. O Deus homem, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ainda é homem, está orando por você, intercedendo por você diante desse juiz. Cada vez que você peca e erra, fala: eu sou fraco, isso não tem jeito não. Síndrome de Gabriela, nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Todas as vezes que você traz esse argumento para a tua vida, você está dizendo que a intercessão de Jesus é fraca. Você está dizendo que a intercessão de Jesus e nada é a mesma coisa. E como se não bastasse, o Espírito Santo de Deus, toda a essência do poder de Deus, o próprio Deus, habita dentro de você, te dando uma nova vontade, novos pensamentos, tirando o mal, fazendo com que você viva em santidade. Então qual é a sua desculpa diante disso? Aonde é que você vai se esconder? Quais são as capas que você tem usado? Eu queria que você pudesse me culpar, mas você não pode. Eu queria que você pudesse culpar essa igreja, mas você também não pode. Eu queria que você pudesse culpar os irmãos, a tua família, a tua doença, ou as desculpas que você achar melhor, mas nenhuma desculpa vale diante do Deus que te atraiu, diante do Deus que fez tudo para que você pudesse viver em santidade, para que você pudesse participar desse caráter que está escrito aqui. Por isso Ele nos deu grandes e preciosas promessas, diz o apóstolo Pedro, para que por elas fôssemos participantes da sua santidade. Ele tornou acessível isso para você. Então para com essa teologia do crente fraco. Para de apelar para isso, porque nem eu estou aguentando mais. Eu sou imperfeito, sou pecador. Imagina Deus. Imagina Deus. Que é tudo isso que Isaías está narrando. Então eu disse: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando eu consigo ver quanto Ele é perfeito, quando eu vejo quanto Ele é maravilhoso, quando eu tenho essa visão perfeita de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus que não compartilha do mal, da sociedade ou o mal que está em mim, eu consigo ver o Senhor. Consigo ver o Senhor não porque eu tive uma experiência pentecostal, mística, que me levou para... Eu consigo ver o Senhor dentro de mim, na minha consciência. Então um dos serafins voa até mim. Porque quando a gente confessa, como Isaías confessou, quando a gente tem a sinceridade que ele teve, quando a gente tem esse coração quebrantado, que Deus dispõe em nosso coração, repito, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tirou do altar onde Deus estava. Tirou do trono dele, daquele que é santo. Ele é tão santo que não tocou em Isaías, mas ele pediu para que um anjo levasse
uma santa, uma pura tenaz, uma santa brasa, e tocasse na boca dele. Então, como ele admitiu que era um homem de lábios impuros, o anjo toca nos seus lábios e o purifica. Isso não é maravilhoso, irmãos? Sabe que não importa qual é o teu pecado de estimação, qual é o teu pecado favorito. Não importa por quanto tempo você está levando ele. Não importa se você aprendeu esse pecado com a sua família. Não, eu nunca fui um pai presente, também não vou ser um bom pai. Não, eu nunca fui amado, também não vou amar. Não importa se você aprendeu na sua família. Não importa se você aprendeu com essa sociedade. Não, vamos dar um jeito aqui. Não, paga depois. Não, fala que isso daí não. Não, aqui, ó, vou. Jeitinho brasileiro. Não importa aonde você colheu, aonde você aprendeu esse pecado. Deus, ele está pronto para te tocar, não importa o quanto tempo você esteja carregando ele. Pelo poder de Deus, você pode virar essa página. Pelo poder de Deus, amanhã você pode acordar isso que é um gigante para você, isso que você não consegue vencer, isso que parece intransponível, impassável, pode ser um anãozinho desse tamanho, você olhar, fala, Senhor, como que eu consegui cair nisso? Teu poder me tocou, o Senhor me justificou, o Senhor me sarou. Deus nos leva a uma vida santa, irmãos. Deus nos leva à pureza de conduta. É Ele quem faz isso. E não adianta a gente querer se igualar a todo mundo nessas horas. Posso dar uma ilustração para você? Imagina que a Celda, que é professora, ela aplique uma prova para todos os seus alunos. Aí, os seus alunos vão lá e tiram 0 na prova. Praticamente todo mundo tirou 0 na prova. Aí chegam para ela e falam, professora, não, todo mundo tirou 0. Isso quer dizer que a senhora não ensinou direito. Isso quer dizer que a gente não conseguiu aprender, que não conseguiu entender. Todo mundo tirou 0, dá outra prova, professora. Quebra essa, vai, todo mundo grita, todo mundo faz o maior auê querendo que ela dê outra prova. Aí ela fala, não, gente, eu não posso. Mas por que, professor? Todo mundo tirou 0. Eu não posso. A senhora é malvada, a senhora é ruim. Não. Eu até estaria disposta a dar uma outra prova. Mas é o seguinte, é que o Joãozinho tirou 10. Aí eu pergunto para vocês, quem reprovou aquela sala? A professora ou o Joãozinho que tirou 10? Quando vem alguém e nos mostra um padrão de vida altíssimo, quando vem alguém e nos mostra como viver, quando vem alguém que nos mostra o que é piedade, ele risca tudo que está para trás. E nenhuma desculpa vale. E esse é Jesus. Jesus é aquele que veio e tirou 10. Jesus é a estatura do varão perfeito. Quando a gente olha que a gente tira 0, basta a gente estudar e aprender as lições para que um dia a gente seja como Ele. E vamos ser, quando na glorificação nós seremos exatamente como Ele. Mas até lá é capaz da gente ir galgando. Prova por prova, matéria por matéria, tirando 1, 2, 3. Às vezes a gente regride um pouquinho, tira 2 de novo, a gente passa para 5. Mas Jesus é o varão perfeito. E é para Ele que a gente tem que olhar. A sua culpa foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Depois que Ele te salva, e depois que Ele te dá a possibilidade de viver uma vida santa, aí Deus fala, quem enviarei? E essa passagem é muito interessante porque eu nunca vi ninguém pregar algo diferente nessa passagem. Eles viram para esse texto e falam, Isaías tinha bravura, Isaías era intérprete, Isaías falou, envia a mim, Senhor, porque agora eu fui curado, porque agora o Senhor me santificou, porque agora eu fui salvo. Isaías estava sozinho nesse momento. Deus chega para ele e fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías olha para o lado, Isaías olha para o outro, fala, Senhor, eu estou aqui, envia a mim.
Isaías via que não tinha ninguém, que Deus estava falando com ele mesmo. E constrangido, condoído, ele falou: Senhor, envia a mim. Então envia a mim, então eu vou. Então o Senhor me separa para a missão. Então eu pregarei. Está aparecendo eu na aula de hebraico. Professor, você do fundo, não sabia meu nome? Você do fundo, chamado oral. Eu era a última carteira. Eu olhei para trás assim. Era a última carteira. Olhei para trás 2 vezes. Não, é você mesmo. Está igual a Isaías aqui. Não, tudo bem, pode falar, vamos lá. Deus te separou para uma missão. Agora que você foi salvo por esse evangelho, está crescendo a cada dia com ele, tendo a visão correta da parte do Senhor, você tem uma mensagem a ser comunicada. Você precisa pregar esse evangelho. Quantas vezes você já pregou o evangelho? Quantas vezes você foi incansável nessa tarefa? Olha o que diz aqui: vai. E olha que motivação que Deus dá. Você vai pregar para esse povo aí, viu, Isaías? Ah, tudo bem, senhor. Constrangido, mas eu vou. Aí o 9. Então vai. E diz a esse povo. Olha que mensagem maravilhosa da parte de Deus. Uma mensagem motivadora. Ouvindo, vocês vão ouvir. E nunca vão entender. E vendo, vocês verão. E jamais vão perceber. Torna o coração desse povo insensível. E que os seus ouvidos fiquem surdos. E que os seus olhos fiquem cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e sejam curados. Não é para a salvação que eu estou te mandando não, Isaías. Eu estou te mandando para que você condene eles mais. Eu estou te mandando para que eles acumulem ainda mais ira no dia do juízo. É para isso que eu estou te mandando. Você iria? Porque o ser humano, ele quer resultados. E ele quer o resultado dele. Não, senhor, eu vou lá, vou resgatar os meus nacionais. Eles, não. Você vai para aumentar a ira sobre eles no dia do juízo, porque eles não vão te ouvir. É um povo insensível à minha voz. É um povo duro de coração. Você iria? A mensagem para você é muito mais motivadora. Muitos aí fora vão ouvir você pregar o evangelho e vão se converter. Pode ter certeza. Você não está enquadrado no caso de Isaías aqui. Mas é interessante notar que isso não desmotiva para a missão. Ele entende que o papel dele é pregar o evangelho. E a salvação ou condenação cabe ao Senhor. E ele começa a ter intrepidez, bravura à medida que prega. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio, separado em partes. Mas ele continuou pregando. Ele continuou chamando aquele povo ao arrependimento. Ele foi até as últimas consequências. Porque a sua motivação não era quantas almas ele ia ganhar para Jesus, mas o Deus que o enviava, mas agradar a ele que o chamou, o Deus santo e justo a quem ele pertence. Que essa seja a sua motivação. Que esse seja o teu sentimento. Isaías, pare, pense, ainda dialoga. Não, talvez eu não tenha entendido bem. Deve ser que nesses primeiros anos eles não vão me ouvir. Talvez uma década, né? Mas depois eles vão me ouvir, com certeza. Aí Isaías vai lá e então fala: Senhor, até quando? Diz o 11. Aí Deus teve o prazer de responder: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. Deus fala: até o meu juízo vir não sobrar mais nada. Até eu arrebentar com essa nação. Estão querendo bem-estar, vida boa, casa própria, uma economia forte? Não vão ter, porque eu vou exercer o meu juízo sobre essa nação. Como eles não estão querendo a mim, também não vão ter a minha bênção. Como não estão me buscando, também não vão ter a minha justiça, não vão ter bem-estar, tudo lhes será tirado. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Deus não abre concessão. Não pense que Ele vai aguentar um cristão que vive em rebeldia.
Não pense que Ele é obrigado a aguentar você, que vive caindo nos mesmos pecados, que ama o lamaçal. Não pense que Ele é obrigado a fazer isso. Porque Ele é amor. Nunca vai deixar de ser amor. Ainda estamos diante de Deus que com Ele não se brinca. Ainda estamos diante desse Deus. E talvez você seja uma pessoa escolhida só para aumentar a ira sobre você no dia do juízo. Então, meu conselho para você: peça quebrantamento da parte do Senhor. Peça arrependimento, peça o primeiro amor, peça a visão correta, para que você tenha a mesma sensação que Isaías teve, para que você compartilhe do sentimento dele e viva uma vida santa.